Bem, sem maior delonga, eu vou passar ao professor Dr. Hector Luiz Sampierre, que vai nos falar sobre as Forças Armadas Sul-Americanas no mundo pós-Guerra Fria, o caso do Brasil. Sampierre, por favor. Muito obrigado, brigadeiro. Eu queria agradecer ao Ministério da Defesa pelo convite e a possibilidade de participar de uma comunidade de defesa. Comunidade que eu entendo pela integração de militares, civis, jornalistas e políticos. No como falaba el general Mattioli, es decir, como ciudadanos, sino como militares, como académicos, como políticos y como jornalistas. Es decir, só tem sentido a discusión entre académicos, jornalistas, políticos y militares en la medida que cada uno represente su papel de político, de académicos y así por fuera. Eu vou dividir minha exposición en tres momentos en los cuales eu vejo uma mudança das expectativas estratégicas da América Latina en geral, y la última parte que me voy a dedicar más a América do Sul como una novedade estratégica. O primer periodo que sería, durante la Guerra Fría, básicamente tinha uma orden bipolar, uma mal llamada Guerra Fría, mas había más o menos un desequilibrio estratégico a nivel nuclear que no permitía as guerras ni convencionais ni nucleares a nivel mundial, mas sí conflictos de periferia, o que se llamaba en aquella época de baja intensidad. Mas, básicamente en América Latina teníamos una doutrina herdada, asumíamos el conflicto bipolar, incorporábamos también un enemigo externo, que era el Pacto de Varsovia, y un enemigo interno, que eran las representaciones de ese enemigo internacional, en las llamadas vanguardias comunistas, que eran las cabeceras de ponte de aquel enemigo internacional, que dividía el mundo en esa tensa bipolaridad nuclear. Ya por volta do 87, ya se imaginaba o fin da Guerra Fría. Aí eu vou falar disto porque depois vou utilizar um pouco mais para frente. A ONU, vendo a possibilidade do fim da Guerra Fria, reúne um grupo que se chamou Comissão Palmer, porque o presidente era Olaf Palmer, para ver quais eram as novas ameaças para o mundo, uma vez que acabasse a Guerra Fria. E aí apareceu o conceito de novas ameaças, que eram migração, terrorismo, pobreza extrema, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de brancos, etc., etc. No fim da Guerra Fria, então, sucede para América Latina em geral, o que se podia chamar, o que foi chamado aqui de crisis de identidade por parte das Forças Armadas, a falta do inimigo externo, a idea de una concepción estratégica que solo podía ser formulada con un concepto de inimizade. Se imaginaban en aquel entonces que sin enemigo no se podía pensar estratégicamente, cosa que hoy ya no se faz, mas en aquel momento sí, y hubo una cierta esa crisis de identidad. Los académicos nos preguntábamos, ¿para qué Fuerzas Armadas? Esa era la pregunta que motivaba e iniciaba los estudios de academia con relación a Fuerzas Armadas. Depois uma resposta muito simples. Eu, desde que faz 30 anos que dirijo no Brasil, eu nunca bati, mas eu nunca deixei de ter seguro do carro, e não sairia à rua sem seguro do carro. E se eu bato, não é culpa do seguro, é culpa da direção, de minha direção. Então, faz 2 ou 3 semanas estávamos em Equador e um general espanhol, eu falei contra a possibilidade do emprego das Forças Armadas contra a segurança interna, contra o narcotráfico e essas coisas, contra a violência urbana. E aí o general disse, bom, mas aí você deixa as Forças Armadas, umas Forças Armadas equipadas, sem uso, e ficam Forças Armadas inúteis. Não são inúteis. É dizer, quando as Forças Armadas não são empregadas, isso significa o éxito da política. O emprego das Forças Armadas é o fracasso da política. Então, nós precisamos Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas
para a guerra, para fazer a guerra, mas a política consiste en no ter que usarla. Esa es a habilidade da política, no ter que usar as Forças Armadas, y no por no usarlas, no telas, no usarlas por telas. No acredito no adagio latino de vis pacem para bellum, porque históricamente eso no se corrobora. Si la preparación para la guerra provoca guerra, mas ninguém é suficientemente confiado como para no se preparar para la guerra. Yo me preparo no porque quiero a paz, me preparo para que no me ataquen. No existe eso de se preparar para la guerra para evitar a paz. Eso é o que se chama desde Tucídides o problema da segurança. É decir, eu me preparo para que o outro não me ataque, mas o outro me preparo não como minha própria defesa, sino como uma ameaça para si próprio, e ele se arma para contrarrestar minha posição, e assim até en realidad provocarmos uma carreira. Esa década de 80 se debate en esas cuestiones. Básicamente está, por un lado, configurada pela o fin da Guerra Fría, o fin da bipolaridade, e por outro lado, en América do Sur, as transições à democracia, de governos autoritarios de base burocrática militar para governos civis, democracias, con transiciones variadas, desde transiciones longas até colapsadas, mas houve esas transiciones que van a configurar un reacomodamento das relações civis militares, y cómo se recompõe a defesa, que es un ministerio político, un ministerio de Estado, con fuerzas armadas que en un determinado momento tenían ocupado un lugar político, es decir, un lugar, tenían dejado de ser estructura de Estado para ser gobierno, que está tipificado no artigo 2 da Carta Interamericana de Democracia. Esas duas parámetros, un interno de transición y un externo de disolución do conflito bipolar y a perspectiva de nuevas amenazas, fue lo que configuró esa década. A segunda década do 90 vai se configurar por outra dualidade. Por un lado, uma confluencia. Por un lado, Estados Unidos, sin aquele enemigo que tinha justificado mais ou menos a posição no mundo, começa a tentar rearticular su espacio hegemónico en América Latina. Comienza a se preocupar. Y por otro lado, o consenso de Washington, que procura una disminución do Estado. Esa era a prédica do consenso de Washington. Eso vai se juntar na primeira reunión de ministros da defesa, donde Estados Unidos deja bien claro su objetivo de colocar una agenda hemisférica de segurança, na cual colocaba una lista de lo que llamaban las novas amenazas, y facendo eco do consenso de Washington, a prédica era básicamente dito de manera muy vulgar. Ya que você tem problemas económicos y tem ahí fuerzas armadas, empreguen sus fuerzas armadas en las gestiones de segurança, que son sus problemas principales. Você ya no tem problemas con los vecinos, no tem problemas con ningún enemigo tradicional. Entonces, empreguen sus fuerzas armadas para a segurança pública y dejen a defesa hemisférica nas nossas mãos. Era básicamente ese o posicionamento. Y convenceron una boa parte do continente. Esa boa parte do continente, Centroamérica y todo eso, vai ficar más claro ao avanzar as conferencias de ministros da defesa, y que va a constituir o tercer punto. Ahí académicos y militares comienzan a se olear con otros óleos durante la década de 90, procuran interlocuciones. Aquí no Brasil, o ministro Sardenberger lanza a iniciativa dos encontros de estudios estratégicos. Eu estive no primeiro encontro lá en Brasilia, y fue claro o ministro diciendo que era que debía ser una iniciativa básicamente académica, para discutir académicamente los temas de la defensa, mas con esta comunidad de defensa, es decir, académicos, militares, discutiendo las cuestiones de la defensa, no apenas para una cuestión orzamentaria. Eso es empequeñecer a importancia de esta comunidad.
Esto es para discutir a defesa. Non è apenas para convencer aos civis de que aumenten o orçamento. Iso vem depois, non tem ningún problema. A questão é a discussão da defesa. Esa é a questão desos núcleos civis, militares, políticos e jornalísticos. É importante o jornalista tamén en estas reuniões. Aí comenzamos a discutir entre civis y militares, a vernos más claramente, a ver que en realidad se trataba lo que podríamos llamar o desmonte da desconfianza, que tamén vai se dar entre os países de América do Sur que tiñan toda unha historia de hipótesis cruzadas, de enemigos preferenciais, digamos, a partir de Itaipú, que é prácticamente un jaque mate, a partir daquela de 78, de Itaipú, começa a se desmontar. No há nenhuma influência institucional, não há institucionalização desse desmonte da desconfiança, mas há um trabalho, e aí é militar, eu não chamaria de diplomacia militar, chamaria de relações internacionais dos militares, que estabeleceram laços de confiança com seus vizinhos indelebles, es decir, esa possibilidade de fazer cursos, fazer um churrasco, jogar bola, esa proximidade, estabelecer lazos, estabelecer regras de convivencia entre colegas de profesión de diferentes países, isso estabeleció uma confiança não institucional, porém importantíssima, para depois chegarmos a outros níveis de institucionalização dessa confiança, que seria na próxima década, prácticamente década. A década de 2000 eu chamaria da identidade encontrada, donde as Forças Armadas, primeiro, começa a ficar claro que, primeiro, as novas ameaças eram fenômenos perceptivos, não havia ameaças objetivas, sino que a ameaça é sempre um fenômeno da percepção. Eu é que me sinto ameaçado. E essa percepção da ameaça é configurada pela minha constituição psicológica, familiar, religiosa, ideológica, política, etc, etc. Eu me sinto ameaçado por umas coisas e não por outras. Os países, os estados, têm suas percepções das ameaças também condicionadas pelas suas circunstâncias geopolíticas, sua história, sua língua, suas potencialidades econômicas, humanas, culturais, etc, etc. A tal ponto que o que pode ser uma ameaça para um país, para outro não. E em muitos casos, a solução a uma ameaça, é decir, a resposta a essa ameaça, para um vizinho pode ser a própria ameaça. Claramente, para os Estados Unidos, a ameaça era o narcotráfico. A solução qual era? Militarizar o combate contra o narcotráfico na América do Sul. Para isso, con asesores militares norteamericanos en la región. Y ese era para Brasil a pior ameaça, si la presencia de tropas extrarregionais na región. O que ficou bem claro después cuando se intentó o uso das bases pela Colômbia e uma resposta da nova situação sudamericana muito interessante. As Forças Armadas começam a se localizar nas suas missões, há uma compreensão desse novo jogo político, há uma reprofissionalização das Forças Armadas, um diálogo franco com o sector político, ou mais ou menos franco, mas esos diálogos que se têm com os políticos, que são mais ou menos sempre. E as conferências hemisféricas de ministros, que van mostrando a imposibilidade de uma agenda hemisférica. Particularmente na conferência que eu chamo a babélica, a conferência da Nicaragua, onde entra não só narcotráfico, mas SIDA, furacões, terremotos, maremotos, e o campeonato de cricket. O campeonato de cricket como um problema de segurança. Nós tínhamos que mandar no apenas o ministro de Defesa, teníamos que mandar 7 u 8 ministros para assinar um acordo, porque eram tantas coisas que para nós não são defesa. Para Canadá se tentou minimizar uma agenda, voltar a que seja uma agenda de defesa, pelo menos, não uma agenda
de saúde pública, de educação, de polícia, de justiça, uma agenda de defesa, o que pode assinar o ministro de defesa. O nosso ministro de defesa é bem acotado o que pode assinar, não pode assinar uma campanha contra o SIDA, nosso ministro de defesa. Isso foi uma mostra, por um lado, porque os países centro-americanos e de norte de América fechavam bastante com a agenda norte-americana, e os países sudamericanos, desde a primeira reunião de Williamsburg, com uma posição mais ou menos coerente. Muito embora reconheçamos a heterogeneidade da América do Sul, o norte da América do Sul, com seus problemas internos gravíssimos, para os quais é muito difícil separar missões, o que é interno, o que é externo, o que é da defesa, o que é da segurança. Eles têm um grupo guerrilheiro aí dentro. É uma situação bastante complicada para eles. E o sul da América do Sul, que tem muito mais claro e a possibilidade de distinguir um pouco melhor o que é segurança e defesa e manter nossas forças armadas aprestadas, adestradas para a defesa. E deixar as questões de segurança com a polícia. E se essa polícia não dá conta dos problemas de segurança, temos que discutir polícia, não temos que discutir forças armadas, tem que discutir polícia. Não basta colocar as forças armadas a fazer esse trabalho. Isso é um resultado pirotécnico. Isso afeta apenas os índices de percepção de insegurança, que no horizonte político de 4 anos, porque a temporalidade política são 4 anos, não tem tempo de uma solução do problema da segurança e da violência, mas com uma solução dos índices de insegurança, ainda que não resolva os problemas da violência, para o político suficiente. Então, é o político que está volcando as forças armadas às ruas com resultados imprevisíveis. Eu sou absolutamente contra. Eu quero que meus impostos paguem forças armadas para fazer a guerra, bem treinadas, bem armadas, com bons salários, mas para fazer a guerra, e que me permitam discutir as questões da defesa. O terceiro aspecto é a Constituição, a partir dessa percepção da impossibilidade de uma agenda hemisférica da defesa, a percepção de que os sul-americanos poderiam, talvez, discutir seus problemas e tentar resolvê-los por si próprios, sem ingerência extra-regional. Más específicamente, ni siquiera como observador, países que no sejam latinoamericanos. Si bien no está fechado para Latinoamérica, o Conselho de Defesa Sudamericano exclui apenas 2 países, aqueles que não são latinos. Então está muito claro qual é o sentimento da América do Sul. É decir, às vezes que não se conseguiu na OEA consenso, foi porque países não latino-americanos não quiseram, não aceitaram e foram contra. Isso levou então a essa percepção subregional, por subregional eu entendo América do Sul, e a criação desse Conselho de Defesa que muitos acharam precipitado, muitos acham que a cooperação em defesa deve ser, o próprio ministro Viegas era sua prédica, que a cooperação em defesa devia ser o teto da casa integrativa, mas que primeiro tinham que ser feitos os fundamentos comerciais, econômicos, culturais, para depois discutirmos defesa. Nós estamos discutindo defesa, e isso é irreversível. Isso é o fundamento político mais profundo. Quando se discute cooperação em defesa, estamos discutindo irreversibilidade. Quando eu abro minha casa para o meu vizinho, estou entregando minha casa. Isso é irreversível. E é isso que os europeus estão observando hoje em dia. Muitos de nós ainda somos céticos com relação à integração sudamericana. Integração para mim é um conceito muito forte. Prefiro falar de cooperação sudamericana. Muitos ainda temos um pé atrás com tudo isso. Porém, os europeus estão observando este fenômeno. Eles, que começaram com a união do aço,
ainda não tem o que nós já temos, que é o Conselho de Defesa. Para que pode servir? Isso, hoje já Estados Unidos pensaria 2 vezes antes de tentar colocar uma base na América do Sul. Com isso que está aí, com o grado muito baixo de institucionalidade que tem o Conselho de Defesa, hoje Estados Unidos pensaria 2 vezes antes de colocar uma base na América do Sul. Pelo peso político que tem essa estrutura de defesa. Às vezes nos preocupamos muito apenas pelo elemento militar da defesa e esquecemos o elemento político da defesa. Esquecemos das linhas exteriores das quais falava o general Boffre. O significado de diminuir vulnerabilidades internas e aumentar nossas invulnerabilidades. Isso também se faz politicamente. E eu acho que Brasil, para falar do Brasil, que teve a iniciativa, que colocou a bola picando na área pequena, não sei como se chama de futebol, eu não entendo muita coisa, depois não chutou. Es decir, toda aquella iniciativa de lanzamiento do Conselho Sudamericano de Defesa Sudamericano não foi politicamente aproveitado. Não foi politicamente aproveitado. Es decir, o Centro de Estudos Estratégicos já tem uma localização, já tem um diretor, já tem um vicediretor e não tem nenhum brasileiro por aí. Es decir, Brasil não está aproveitando, e isso é defesa. Nós falamos de... A ver si... ¿Puede colocarlo primero? Yo no quería... A veces me parece un poco... Puede pasar. Esa es una conceptualización de estrategia como dialéctica das vontades. Más básicamente lo que estoy procurando ahí es diferenciar a estrategia nacional como dominio da liberdade da decisão, da estratégia propriamente dita. Aproveito a distinção de Liederhardt, como a procura a dialéctica das vontades em procura do espaço de ação, Estou pensando nisso, pensando na dissuasão. Uma dissuasão, você já sabe mais ou menos o que é isso. O fenômeno de dissuasão é incidir no ámbito psicológico, tentando retirar o propósito de alguém. Mas normalmente nós temos a ideia da dissuasão convencional, que era o tal do equilíbrio de poderes, basicamente a paz de Westfalia, nos armar para más o menos manter un equilibrio e impedir a guerra pelo equilibrio, es decir, os custos que significaría para o outro intentarme atacar. É uma dissuasão relativa, diferentemente da dissuasão nuclear, que é absoluta, e fundamentalmente pelo princípio da mútua destruição assegurada. Isso impede definitivamente. Mas eu vejo ainda, e isso seria a dissuasão negativa, quando eu tento, por un acto, por uma mostra, por uma emissão de um propósito, tento remover no outro sua decisão de me atacar, diminuindo seu espaço de ação. A ação adequada seria balança de poder, segredo, desconfiança, hipótesis de inimigo. E o conceito estratégico central é o inimigo. Mas eu ainda vejo uma dissuasão positiva, que significa operar no outro, tentando abrir o espaço de ação do outro e o meu simultaneamente, deixando claro para o outro que eu não nem quero nem preciso atacar, muito pelo contrário, eu preciso colaborar para aumentarmos conjuntamente o espaço de ação. E aumentando o espaço de ação de ambos, estou aumentando minha liberdade de decisão. E liberdade de decisão é política. Nós podemos substituir a noção do Estado, que é uma noção histórica, pela noção de unidade política, unidade decisória. Alguém que decida. Aí a ação adequada é a transparência, a consolidação da confiança mútua, e esse é o caminho pelo qual está seguindo o Brasil e pelo qual está seguindo América do Sul. Aí não estou dizendo que isso seja completo, mas já mostras bastante claras de que há os operativos conjuntos, os cursantes
cursantes inclusive de inteligencia, profesores de inteligencia cruzados, todo ese tipo de cosas va consolidando a confianza entre los países de América del Sur. Y esa confianza, ahora a mi tesis. La tesis sería la disuasión cooperativa, que sería una disuasión positiva internamente, operando per la transparencia internamente, de manera tal que... yo estoy me yendo aquí pensando que también está... puede ir pasando. Ahí. Disculpe, no estaba pasando aquí, pensé que estaba pasando lá también. Yo tenía entonces definido disuasión positiva y disuasión negativa. Disuasión positiva era abertura do espaço de ação e aumento da liberdade de decisão a través da cooperação, e a negativa que era impedir o espaço de ação. E essa disuasión cooperativa internamente funciona de manera positiva y externamente actúa negativamente de forma directa contra aquel que possa ter uma intenção contra a subregión, y positivamente pelas líneas exteriores y sobre la comunidad internacional. Es decir, no es apenas un país, sino que una comunidad de países que está operando políticamente en los medios normales, a ONU, a OEA, y todos esos prensa internacional, opinión pública internacional, contra aquel país. Entonces, sería esa disuasión cooperativa positiva internamente y negativa y positiva externamente. Bueno, acho que pronto, acabé. Obrigado. No,